Todo mundo aí fazendo os seus últimos ingressos no Instagram, porque o mundo vai acabar, né? Então, corra, aproveite para aprender o que falta para aprender nos últimos dias da humanidade. Estou vendo aí um monte de gente entrando, que legal. Mas é isso, né? A gente... Sempre que o pessoal sente medo, todo mundo sai correndo. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar boa noite a todos, dar boas-vindas a todo mundo. A nossa primeira série de lives sobre o final dos tempos, sobre as profecias bíblicas e sobre todo aquele monte de coisa que quando a gente lê, a gente fica com muito medo e até sem saber muito por quê, porque a gente não consegue entender muito bem o que é que está escrito ali. Normalmente tem umas figuras bem absurdas, coisas do tipo que 1/3 das estrelas do céu vai cair na terra, que o mar vai virar sangue, coisa vai virar fogo, vai fender a terra, uma coisa muito catastrófica e que normalmente a nossa mente ocidental, racional, não pode concordar de jeito nenhum, porque a gente sabe que o número de estrelas que tem no universo são bilhões e bilhões, e que a estrela, por uma altura que provavelmente queimaria o nosso planeta a muitos e muitos quilômetros de distância. Então, que história é essa? Que 1/3 das estrelas do céu vai cair na Terra? Como isso pode ser possível? Bom, o fato é que está todo mundo razoavelmente em conflito consigo mesmo por causa dessa história do vírus chinês. Ninguém sabe como é que vai, se vem, se continua, se sai na rua, se não sai na rua. As opiniões na sociedade estão divididas. Agora tem um povo aí na internet falando sobre Cabalá Negra, tem um povo na internet falando sobre um meteoro que vai passar por aqui na Terra no dia 29, né? A NASA já disse que vai passar longe, mas tem gente dizendo que é mentira, que é só para não criar pânico, etc, etc, mas não é sobre nada disso que a gente vai falar. A gente não vai falar sobre coronavírus e a gente não vai falar sobre meteoro. A gente vai falar exatamente sobre o que é que as profecias querem dizer. No dia de hoje, nessa nossa primeira live aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente vai lançar um workshop com 3 aulas para falar disso. Esse material aqui que a gente está fazendo nessa live hoje é um material preparatório, como a gente fez nos outros cursos. As pessoas que adquirirem esse workshop vão para dentro de uma plataforma, esse material vai estar editado bonitinho ali para você assistir todas essas lives gratuitas que a gente vai fazer de hoje até o final de semana, até sexta, sábado, domingo. Vamos ver até onde a gente vai, no mínimo até sexta-feira, talvez um pouquinho mais, talvez não, mas a gente vai fazer uma série de lives preparando vocês para o material que a gente vai apresentar com um pouco mais de profundidade para aquelas pessoas que quiserem adquirir esse workshop. Na sexta-feira a gente abre o carrinho, no domingo encerra e a primeira aula vai ser no dia 29. Algumas pessoas já fizeram uma pré-compra desse workshop, e aí eu quero deixar um recado aqui para quem já comprou, que a gente não enviou o link ainda, porque a gente precisava pelo menos do primeiro vídeo para que a plataforma liberasse o acesso, porque senão eles entendem lá que eu estou abrindo um curso sem conteúdo nenhum, tá bom? Então a gente vai gerar esse vídeo, isso vai subir na plataforma e aí a gente vai liberar o acesso para quem já adquiriu. Mas como é que a gente vai começar a trabalhar com essa história do fim dos tempos a partir de hoje? O que é que a gente vai fazer? Bom, hoje a gente vai começar de levinho, porque é um assunto muito cabeludo, muito espinhoso. O que é que a Cabalá tem a dizer sobre isso? Outro dia eu vi uma pessoa perguntando para mim aqui se os judeus ou se os cabalistas tinham profecias. Eu falei, cara, provavelmente foi lá que tudo começou, né? Acho que não tem outro povo que tenha mais profecia do que os judeus, né? Não só na Torá, não só nos livros, né? Não só na parte dos profetas que está ali no Tanar, né? Mas muito mais do que isso, eventualmente sempre tem algum cabalista, algum tzadik iluminado que normalmente revela alguma coisa para gente. Mas para a gente começar devagar com esse texto, a gente começou primeiro fazendo uma série de perguntas para vocês. Na verdade, uma pergunta que teve uma série de respostas, onde a gente, para tentar entender
o que é que cada um de vocês pensa, em que posição vocês estão, como é que está a cabeça de vocês com relação a esse tema. Então, a gente começou a recolher essas respostas. Eu tenho aqui um compilado delas aqui. E a gente começa justamente por aí. Eu vou analisar um pouco junto com vocês, nessa noite de hoje, as respostas que vocês deram e vou utilizar isso para dar uma introdução ao nosso tema. E depois a gente começa a entrar na matéria mesmo a partir da live de amanhã, que vai ser nesse mesmo horário, com exceção da live de quinta-feira, que nós vamos fazer mais cedo, às 19h30, por conta de um compromisso que eu tenho todas as quintas-feiras. Na verdade, eu dou aulas quintas-feiras, eu não teria como fazer live a quinta-feira, às quintas, a não ser que eu fizesse mais cedo ou cancelasse. Mas a gente vai fazer uma live na quinta, às 19h30, e nos outros dias sempre vai ser nesse horário, 20h30, 20h40, alguma coisa assim. Tá bom? Então, quando a gente perguntou para vocês o que é que você acredita que o Apocalipse revela, né? Eu acredito que uma boa parte das pessoas já conhece isso, mas se você ainda não sabe, se você ainda não conhece, para aqueles que ainda não conhecem esse termo, o termo Apocalipse, que normalmente a gente associa a fim do mundo, Armagedon, a desastre, ao fim da história, a ver tudo ruir, né? A gente sabe que é o último livro da Bíblia, o primeiro a gente está com um curso agora andando, que é um curso sobre o livro do Gênesis, onde a gente está decodificando o livro do Gênesis. A gente está fazendo um curso desse agora, tem uma turma lá estudando com a gente sobre o livro do Gênesis, onde a gente está traduzindo a simbologia lá, e o último livro da Bíblia, o primeiro é esse que a gente está com o curso Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, e o último não faz parte nem da Torá, nem do Antigo Testamento, nem do Taná, já é das Escrituras do Novo Testamento, depois de Jesus, é atribuído a João, que é o livro do Apocalipse. Então, a Bíblia começa com Gênesis, que é o curso que a gente está fazendo agora, e a gente vai fazer em seguida o outro curso, que é do final da história, né? Mas acontece que essa palavra Apocalipse tem origem grega, né? E a tradução, quando a gente for traduzir essa palavra Apocalipse para o português, o que a gente vai encontrar é revelação. Então, a tradução de Apocalipse não é fim do mundo. Apocalipse não é caos. Apocalipse não é Armagedon. Apocalipse não é desgraça. A tradução da palavra Apocalipse é revelação. É óbvio que quando você leu, se você já tentou ler esse livro, você vai ver que tem muito símbolo lá e que está tudo ruindo. Tem peste, tem guerra, tem fome, tem desgraça acontecendo para tudo quanto é lado, maremoto, terremoto, tem dragão, de coisa esquisita, 7 selos, tem trombeta, tem anjo, tem estrela caindo no céu, água virando sangue. E aí é óbvio que a gente não pode pensar que o Apocalipse podia ser alguma coisa boa, né? Mas a palavra em si, que é para a gente começar o nosso estudo, a palavra em si vem do grego e a tradução dessa palavra é revelação. E aí a pergunta aqui, para a gente começar a pensar, uma pergunta que eu posso trazer aqui para vocês mas por que Cargas d'Água? Um livro que fala sobre o fim do tempo, um livro que fala sobre o fim da história, fala sobre um momento onde Deus vai terminar com tudo, um livro que diz que tudo vai se transformar depois de uma grande desgraça, onde muita gente vai morrer. Por que em vez de chamar de o livro do fim do mundo, ou o livro do Armagedon, ou o livro da batalha final entre o bem e o mal, resolveram chamar esse livro de Revelação? E aí, antes da gente explicar por que escolheram esse nome, a gente perguntou para vocês, né, aqui, pessoal que segue a gente no Instagram, o que você acreditava que seria revelado no final dos tempos? E aí a gente teve algumas respostas que a gente compilou. Eu vou dar algumas delas aqui para vocês. Falaram que seria revelada a nova era, o mundo vindouro, né? Que é o mundo vindouro, para quem não sabe, é um novo tempo, um novo mundo reconstruído por Deus, onde tudo vai ser perfeito, né? Onde a gente vai viver sob a égide do Messias, né? Todo mundo junto com Deus, é como se fosse uma espécie de retorno ao paraíso. Outras pessoas disseram que viria Jesus, que viria o Messias, o Elohim de Israel, a revelação de Deus, o sentido da vida humana, que nós somos todos um. O próprio Criador se revelaria nessa época
do Apocalipse, o filho de Davi, que vem na forma de Jesus, de Yeshua, para fazer a redenção da humanidade. Outras pessoas dizem que seria revelado para nós o sentido da vida e o que é que viemos fazer nesse mundo. E também uma pessoa disse que a gente alcançaria, né, ou como alcançaríamos a mesma consciência, o mesmo nível de consciência de Jesus. A gente vê aqui que provavelmente tem uma predominância de cristãos, né, ou de pessoas que tiveram uma educação cristã que estão nos seguindo aqui. Mas, afinal de contas, quando as pessoas dizem para nós que acreditam que nesse tempo vai ser revelada a nova era, a revelação do mundo vindouro, ou Deus, ou o sentido da vida, que nós somos todos um, vamos pensar, pensa comigo aqui o seguinte. De uma maneira geral, nesse compilado aqui que a gente fez e está falando para vocês, praticamente tudo aqui é bom, né? A nova era, provavelmente alguma coisa mais moderna, mais avançada, né? Onde os chakras vão abrir, sei lá, onde os ETs vão descer aqui, alguma coisa assim do tipo, onde a gente vai curar a doença com o poder da mente, não sei, né? Onde a miséria vai acabar, onde a tecnologia vai avançar esplendorosamente. A revelação do mundo vindouro é mais ou menos a mesma coisa, só que não tão materializado, assim, já é alguma coisa mais espiritual, né? É onde a gente vai deixar de viver exatamente nesse mundo com essas regras que a gente vive, vai estar sobre a égide do Messias, né? Em contato direto com o Criador, e vai ser uma espécie de retorno ao paraíso. O Elohim de Israel, ou Deus, né? O superior de Israel, Deus, né? Então, a gente vai ter uma revelação de Deus, como Deus é uma coisa boa também, né? O sentido da vida humana, porque parece que a gente anda meio perdido, isso vai ser de alguma forma revelado, explicado para nós de alguma maneira. Que nós somos todos um seria uma coisa magnífica. Imagina só você conseguir sentir toda a humanidade dentro do teu peito e alcançar aquilo que está no livro de Provérbios, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Perdão, aquilo que está em Levítico, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Se você alcançar isso que está em Levítico 19, 18, ama teu próximo como a ti mesmo, é na verdade isso que a Torá está ensinando para a gente sentir que somos todos um, mas não uma metáfora, não uma poesia, mas na verdade você realmente sentir. É como se uma pessoa desse um beliscão na outra e você sentisse a dor em você. Ou quando alguém lá na Indonésia desse um sorriso, você sentisse alguma alegria aqui no Brasil, porque está todo mundo interconectado de alguma maneira. Isso também seria uma coisa muito boa, porque dessa forma toda a violência, toda a agressão, todo tipo de sacanagem, todo tipo de malefício que uns causamos para os outros iria imediatamente terminar, porque eu ia imediatamente sentir o resultado de toda a trapaça que eventualmente eu pudesse fazer. Então seria uma coisa boa também. O sentido da vida humana, uma revelação do porquê é que a gente está aqui, o próprio Criador, a vinda do Messias, filho de Davi. Só um minutinho que estão me ligando aqui. Eu preciso desligar isto. Opa, desculpa, pessoal. Ligaram aqui para mim, acho, não sei se caiu aí, mas eu vou continuar aqui. Mas vamos lá. Outra pessoa disse que nós temos que fazer. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente veio fazer aqui? Para que a gente foi criado? E uma que me chamou também bastante atenção é alcançar, como que nós alcançaremos o mesmo nível de consciência que Jesus? Tirando uma ou duas exceções que eu não comentarei hoje aqui, eu vou deixar para a aula de amanhã, porque essas exceções que eu estou falando, que são apenas uma ou duas, elas são totalmente diferentes de vocês aqui. Por quê? Porque elas não estão falando de coisas boas, né? Então, isso eu vou deixar para amanhã. Mas, no geral, né, a maioria das pessoas tem, assim, uma visão muito otimista de que revelação ou apocalipse vai trazer alguma coisa muito boa para a gente. Embora, se você já leu o livro de Apocalipse de João, ou se você já abriu para ver alguma profecia de Isaías ou de Jeremias, e etc e tal, que estão ali no Tanakh, no Antigo Testamento, normalmente você não encontra coisa doce ali, não. Normalmente é terra fendendo, labareda de fogo subindo, chuva afogando todo mundo, etc e tal. Mas por algum motivo que eu não entendi, né? Que eu juro
mesmo que eu não entendi, a grande maioria das pessoas apresentou como a sua resposta para a revelação que será revelada alguma coisa boa. Vamos lá. Quando a gente fala na revelação do mundo vindouro, do sentido da vida, eu estou pegando aqui agora um apanhado geral, em Deus ou na vinda do Messias, no sentido da vida, o que a gente veio fazer aqui, quando a gente acredita que todas essas coisas boas vão acontecer, o primeiro exame de consciência que a gente poderia fazer é: por que cargas d'água, afinal de contas, depois de um tanto tempo assim, chega um momento na história da humanidade onde Deus dá uma estalada de dedo e fala assim: vou consertar essa porcaria toda agora? Por que ele deixou o barco correr solto? Né? A gente sempre acredita nessa história do livre-arbítrio, né? Que Deus nunca interferiu em nada porque ele respeita o livre-arbítrio humano, né? Para quem já estuda Kabbalah com a gente, que eu vou falar que não é muita novidade, para quem não estuda, talvez seja um pouquinho assustador, mas para a Kabbalah autêntica em níveis profundos, a gente não tem livre-arbítrio algum, tá? Mas isso é assunto para outra história. Mas se a gente admitir essa resposta, de que Deus, por respeitar o livre-arbítrio humano, deixou a coisa correr solta e, no final da história, no momento do apocalipse, ele vai consertar o que deu errado, para onde é que vai a justificativa para tudo ter dado errado até agora? Não sei se vocês entenderam, se eu consegui ser claro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se as coisas não vão bem e Deus não interfere por conta dele respeitar o livre-arbítrio, se ele entrar agora, no final dos tempos, consertando tudo, se revelando à humanidade, trazendo para nós o sentido da vida, mostrando que nós somos todos um, trazendo a vinda do Messias, trazendo a nova era, fazendo com que a gente alcance o nível de consciência de Jesus, por que ele esperou tanto tempo? Ou, pior ainda, já que ele já esperou tanto tempo assim por respeitar o livre-arbítrio humano, na hora que ele for consertar tudo isso, na hora que ele trouxer o mundo vindouro, não vai ter acabado o nosso livre-arbítrio? Porque até agora ele respeitava, então ele mudou de vai consertar essa parada. O mundo é culpa minha e sua. Entende? O mundo é composto por partes, e eu e você somos cada uma dessas partes desse mundo podre. Então, o que vai acontecer aqui? Porque se ele for consertar essa podridão toda, se ele for botar tudo no eixo, significa que aquelas pessoas que estão fazendo mal para o mundo vão parar de fazer mal para o mundo. E se elas pararem de fazer mal para o mundo e elas gostam e querem fazer o mal, o livre-arbítrio delas foi para o beleléu. Então quer dizer que Deus respeitou até um certo ponto no tempo e de repente ele fala: não, chega, estão fazendo bagunça demais agora, acabou a brincadeira, vai todo mundo para o quarto. Igual mãe brava faz quando os irmãos estão brincando e fazendo muita bagunça, é isso? Para tudo, vai guardar o brinquedo e vai dormir. Se o livre-arbítrio foi uma coisa tão importante dele respeitar, ao ponto de a gente passar por tanta guerra, por tanta desgraça, por tanta pedofilia, por tanta morte, por tanto tráfico de droga, por tanta dor, por que agora ele vai parar de respeitar o livre-arbítrio, já que é tão sagrado assim? Ou, se ele vai parar com tudo isso, porque ele quer salvar a humanidade, porque está vendo que a gente está indo para o buraco, por que ele deixou a gente se arrastar tanto tempo, fazendo tanta coisa assim? E leva para casa essa. Juntando essas duas perguntas, a gente tem que saber que as pessoas ruins somos eu e você, porque a gente é parte disso tudo, ou não? Bom, né? Você não é nenhum grande governante de grande nação que tem na sua mão um botão vermelho que você pode apertar e explodir uma bomba atômica. Você não é uma pessoa que pode quebrar a economia de um país dependendo de como você mexe na bolsa de valores, né? Você não é um cientista
que está agora, nesse exato momento, concluindo uma pesquisa dos seus últimos 15 ou 20 anos, onde você está desenvolvendo uma eficiente arma de destruição em massa, né? Você não é nenhum químico ou biólogo que está soltando vírus por aí no mundo para matar as pessoas ou para derrubar as economias do mundo. Então não é você que é a pessoa ruim. Mas como a gente disse na live da serpente, quando a gente falou do curso do Gênesis, você é aquela pessoa que quando o teu amigo ou a tua amiga que comprou um carro novo tem um problema com o automóvel, começa a aconselhar ele a passar o carro para frente, a passar o problema para outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Entende? Onde é que isso vai parar? Por que é que Deus ia fazer tudo isso? A primeira coisa que a gente tem que avançar, que a gente tem que pensar de verdade, é que quando essas coisas boas todas chegarem, provavelmente elas só chegarão depois que a gente passar por algum tipo de mudança de consciência que seja fruto do nosso próprio trabalho. Se a gente ainda acredita que o Criador vai realmente resolver tudo a partir do Apocalipse. Certo? Vai ser muito esquisito e muito sem sentido se de repente ele deixou milênios a humanidade sofrendo, milênios as pessoas sendo exploradas, sendo judiadas, milênios de pessoas sendo mortas em guerras, milênios a gente vendo tudo ser destruído ao nosso redor, crueldade com animais, etc, etc. E, de repente, sem que a gente faça a nossa parte, sem que a gente avance de forma alguma, sem que alguma coisa mude profundamente nos nossos corações, de repente ele resolve mudar tudo. Como é que eu vou passar desse nível aqui que os cabalistas chamam de bestial, que é o nível que a gente vive, porque a gente vive como animais, só para o nosso corpo, como se a gente fosse um bando de bicho, né? As pessoas estão o tempo todo só buscando a segurança, a autossatisfação e assim por diante. Não adianta dizer que não, porque se você investigar a sua vida, qualquer um de nós que investiga a própria vida vai descobrir que é assim mesmo, que a gente só consegue ser cortês e gentil na medida em que eu estou com algumas necessidades satisfeitas e alguma segurança estabelecida. Se você quer uma boa ilustração a respeito do que eu estou dizendo agora, muita gente já está comentando o que eu vou falar, não é novidade nenhuma, mas se você quer uma boa ilustração sobre isso, basta assistir na Netflix um filme que chama O Poço. Tem muita gente falando desse filme. Já assistiu? Rabino Dudu, inclusive, já fez até uma live sobre esse filme, O Poço. Assiste lá o filme, você vai ver o que é, como é que o ser humano se comporta. Tá tudo ali do jeito. A gente é bonzinho desde que nada me ameace, desde que eu não sofra, desde que eu não me sinta enganado, desde que, e esse é um pouco mais difícil de admitir, mas se você parar para pensar, você vai descobrir isso dentro de você, desde que, mesmo que eu esteja numa boa, eu não descubra que tem alguém muito próximo a mim, se dando melhor e evoluindo. Se eu começo a perceber que tem alguém que aparentemente tinha a mesma condição que a minha, e essa pessoa começou a avançar, ela começou a melhorar, ela começou a ganhar mais dinheiro, ela está num relacionamento muito bom, ela está muito feliz, que ela está remoçando, que ela está ficando mais nova, que ela está ficando mais bonita, que ela está ficando mais atraente, que ela está ficando mais legal, que ela está ficando mais inteligente, que ela está ganhando mais, que a vida dela está prosperando, alguma coisa começa a me coçar muito aqui dentro. Porque não é possível que aquele idiota ou que aquela mocreia tenha aquela sorte, e eu que estou aqui ralando o tempo todo, estou patinando e não saio do lugar. É óbvio, você tem que querer o seu bem. Mas o que está acontecendo aqui, nesse exemplo, é o que acontece de verdade na maioria das vezes. A gente acha que a gente não merece uma situação inferior e sente um pouco de desprezo, raiva, quando alguém está indo melhor do que a gente. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue ficar feliz com isso. Isso normalmente faz com que, a partir do momento que o outro avançou e que eu me senti um pouco para baixo, quando eu me sinto inferior e quando eu não consigo, apesar dos meus esforços, superar aquele camarada ou aquela mulher que estava adiante de mim,
eu preciso achar uma desculpa, eu preciso achar uma justificativa para ela estar bem e eu não estar. Eu vou dizer que, de alguma maneira, ela conseguiu avançar na carreira porque ela é parente de alguém, porque ele conhece um determinado deputado que ofereceu uma determinada vantagem, porque na família dele tem um juiz que liberou uma determinada coisa que estava lá enroscada na justiça, e que ele já nasceu de uma família mais rica que a minha, e que por isso ele teve mais facilidade, porque o nível de relação... Blá, blá, blá. Mas eu nunca vou admitir que a pessoa simplesmente esteja bem, mesmo que ela tenha feito menos esforço do que eu. Eu não sou capaz de ser feliz com a felicidade do outro, quando isso me incomoda, fazendo com que eu me sinta inferior, porque eu creio de uma forma ou de outra que eu sou mais merecedor do que ele ou ela. E aí a gente acha que no momento da revelação, vai vir esse monte de coisa boa. O Messias vai chegar, a nova era vai aparecer, a tecnologia vai avançar, os chakras vão se abrir, o Criador vai se apresentar, o Messias vai estar governando o mundo e acabando com todas as guerras, com todas as disputas, com todas as opressões, etc, etc, etc. E eu fiz o quê? Nada. O que eu fiz para merecer? Nada. Continuo odiando o meu próximo. Continuo fazendo tudo ao contrário daquilo que está descrito na Torá, em Levítico 19, 18. Odeia o teu próximo como se ele fosse outro mesmo. É assim que a gente acha. E por que cargas d'água? Vocês acham que revelação significa alguma coisa boa, que nós somos todos um? Porque revelação, antes de mais nada, significa demonstrar ou trazer à tona alguma coisa que já é, só que você não sabe. Sabe? Quando alguém te engana, um trabalhador na tua empresa que está te roubando há muitos anos e você não está sabendo. Sabe esse tipo de coisa que quando você vê, já aconteceu? Sabe? Quando você vai ao médico e ele descobre que você tem uma doença muito grave e que vai ser muito difícil de você se recuperar, porque você descobriu depois de muito tempo. Se tivesse chegado mais cedo, era mais fácil. Agora vai ficar mais complicado. O tratamento vai ter que ser mais severo porque você demorou. Aí você fala assim, doutor, mas eu não tinha sintoma nenhum. Aí ele vai falar, pois é, eu entendo. Não é culpa sua, você não tinha sintoma nenhum. E exatamente aí que está o problema. Por não ter sintoma, você não procurou o médico e agora que apareceu o sintoma, o negócio já está bem complicado. A gente consegue resolver, mas vai ser difícil. Vai precisar de muita disciplina. É revelação, o negócio já estava lá. Entende? O negócio já estava lá, mas você não sabia. Então, o que é que está sendo revelado? O que é que está sendo revelado? O que é que a revelação traz? Quando você abre o livro, quando você vê as profecias, ou, pegando o caso específico aqui, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, quando João começa a fazer as profecias lá, ele não fala de nada cor-de-rosa, não. Mas ele também não fala de nenhuma novidade. Porque não é algo novo. Não é algo inusitado. Algo que vai ser criado no momento futuro e plim, tudo começa a mudar. Na verdade, é só uma tomada de consciência de alguma coisa que já existe há muito tempo. Por isso que é chamado revelação. Você só não conseguia perceber. Você só não tinha se dado conta. Mas já é. Já é assim. Não é diferente. A revelação quer dizer muito mais a respeito daquilo que está dentro de cada um de nós do que de um fenômeno natural. Ainda que ela vá se manifestar fora de nós, na natureza, no conjunto da sociedade, ainda que ela vá se manifestar no planeta inteiro, não importa. É só um reflexo daquilo que está dentro de cada um de nós. Mesmo quando a gente pega as coisas boas aqui, quando alguém disse, por exemplo, assim, vai ser revelado que nós somos todos um. Pois é, se for revelado que somos todos um, o fato é que já somos todos um desde sempre. Só que eu e você, apesar de sermos um, somos dois egoístas, apesar de ser um, e ficamos brigando e disputando, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Apesar de sermos todos um. Apesar de sermos todos um, nos tratamos como se fôssemos separados e independentes.
E se essa revelação trouxesse isso, que nós somos todos um, ela ia simplesmente esfregar na nossa cara o quanto que a gente é mesquinho. Porque, sendo todos um, nós agimos nos destruindo uns aos outros, tentando o tempo todo obter vantagem em relação ao outro. É mais ou menos como se eu pegasse uma das minhas mãos, que só uma pudesse aproveitar e fazer o trabalho. A dor não ia ser sentida só na mão ferida. A dor ia ser sentida em mim como um todo. Isso seria uma grande estupidez. Porque eu mesmo estaria prejudicando a mim mesmo. Se vier essa revelação que somos todos um, o que ela vai fazer, o que talvez esteja na cabeça da gente, é que vai aparecer uma coisa boa. Mas, na verdade, vai ser alguma coisa para esfregar na nossa cara o quanto que a gente é baixo. Porque, afinal de contas, quando eu perceber que eu sou um com você, a primeira coisa que eu vou sentir é a dor do pecado que eu causei o tempo todo, durante a minha vida inteira, por ter percebido isso. A primeira coisa que eu vou sentir é uma vergonha intransponível, provavelmente, de depois de perceber que eu e você e ela e ele são todos um, como eu fui capaz de agir assim a minha vida toda. Vai ser uma dor e uma vergonha inenarráveis. É por isso que as profecias não falam de coisas doces, não é? Porque ainda que venha alguma coisa boa, a constatação que a gente vai ter vai ser extremamente amarga. E é sobre isso que a gente vai falar na live de amanhã. É amanhã que a gente continua todo esse assunto. Eu espero que vocês tenham entendido por que caminho a gente vai. Eu espero que vocês entendam qual é a importância desse estudo que a gente vai fazer, não só nessa parte preparatória e gratuita durante essa semana, mas principalmente com uma profundidade muito maior nessa série de 3 aulas que vão compor o nosso workshop, que serão a partir do dia 29. Então, se você está interessado, pede para a gente aqui, entra no direct, manda um privado para a gente pedindo informações sobre o curso que a gente te manda e logo, logo você vai receber mais informações aí de como se inscrever, tá bom? Eu agradeço muito vocês, espero que essas reflexões toquem nos seus corações e até amanhã com Kabbalah e o fim dos tempos.